prontinho! Boa tarde! Oi, Tony! Tudo bom, meu amor? Boa tarde aí, todo mundo. Quem já estiver, quem vai chegar, sejam todos bem-vindos. É isso aí, boa tarde. Eu tô vendo aí que teve um pessoalzinho que já chegou bem antes da hora, olha que delícia. Orlandina já tá aí com a gente desde cedinho. Ela até completa aqui para a gente, aproveitando o tempo para alimentar o espírito. Dilma já está com a gente, Silvana, Lúcia, Jéssica, Cláudia Barros. Lembrando que nós estamos aqui em nome da Casa Espírita Suave Caminho, para fazer a realização do Evangelho Terapia, que é essa atividade, esse estudo que a gente tem realizado, então, agora virtualmente, todas as quintas-feiras, às 16 horas, e nós estamos aqui na companhia de vocês, mas a gente só sabe que vocês estão com a gente quando vocês entram aí nas mensagens, dão um oi, falam um boa tarde para a gente. O Wilson também já chegou, boa tarde. Bom, estamos ainda em processo de adaptação desse estudo, então a gente acha importante explicar o que significa esse evangelioterapia que a gente está realizando, porque a nossa casa já realizava esse trabalho de forma presencial. É um estudo realizado em cima da obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente lê um pouco da mensagem, comenta para ver se essa mensagem fica de forma mais adaptada à nossa realidade, ao nosso dia a dia, porque esse é o grande objetivo do Evangelho, é nos ajudar nessa caminhada. E lá na casa isso era realizado no dia do tratamento espiritual, que é a fluidoterapia. Então, aqui o efeito também é o mesmo, é que a gente possa fazer essa reflexão em cima do Evangelho, mas que isso também possa ser um preparo para todos aqueles que estão aí com o nome para fazer o tratamento da fluidoterapia. Então, o nosso encontro fica aqui durante 1 hora, né, das 16 às 17 horas, a gente fica aqui para fazer esse estudo e essa reflexão. Quem está encaminhado para a fluidoterapia, depois tem um pequeno intervalinho, dá para ir fazer um lanchinho, dá para ir ao banheiro, mas às 17h30 começa, então, a fluidoterapia, que vai até às 18 horas, e aí a gente pede que quem estiver aí se preparando para fluido, que permaneça quietinho, em sintonia, de forma a estar preparado para a atividade. Então, dadas as explicações, vamos partir para a nossa leitura de ambientação e para a nossa prece de abertura. Tony, você pode conduzir? Posso. Só lembrando o pessoal, como o Gleice falou, né? Evangelho Terapia, todo mundo aí se preparando para fazer a terapia de fato mais tarde, então que o pensamento já chega ali, já seja ligado ali com a espiritualidade, com os enfermeiros e os médicos da espiritualidade aí, já para começarem a atender a gente a partir de agora. Então, mais uma vez, do livro Convivência, de Chico Xavier e Emmanuel, no trânsito da fé. No caminho da fé, para que se lhe consolide o valor, é possível encontrar obstáculos através dos quais possas demonstrar as tuas aquisições de sinceridade e coragem, tais quais sejam a incompreensão dos dons, a agressão dos desesperados, sarcasmo dos irreverentes, a perturbação dos irmãos ainda ignorantes, a exigência dos críticos, a deserção de companheiros, a perseguição dos adversários, as horas de crise, as sombras da tristeza, os braseiros da aflição, os imperativos da renúncia, a necessidade do sacrifício pessoal e o golpe de amargas desilusões. Mas se tiveres humildade na marcha em direção aos elevados objetivos que te propões a atingir, não te faltarão apoio e assistência constante na senda a percorrer, porque a humildade se transforma em amor, o amor se te fará luz e bênção na jornada para Deus. É isso aí.
Você faz a prece para a gente? É que eu faço? Então, vou fazer. Então, vamos aí entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, agradecer a Deus, nosso Pai, pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para um trabalho realizado pela Casa Espírita Suave Caminho. Sejamos abençoados com a presença dos amigos, dos nossos protetores espirituais, aqueles que vão realizar o tratamento de saúde, que possam já sintonizar com os amigos espirituais, com os enfermeiros e médicos da espiritualidade, para que, ao chegar o momento do tratamento, já está preparado, já está com seu pensamento totalmente direcionado, em harmonia, em paz, em tranquilidade. Sejamos todos abençoados com uma tarde de estudo, com as lições do Evangelho tomando conta de nossos corações, com a ligação com os nossos amigos espirituais, fazendo assim um ambiente de muita paz, muita harmonia, de muita fé e de muita esperança. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Boa tarde para quem foi chegando durante a leitura, durante a prece. Estou vendo aqui, Marcos também já está por aí. Bom, então vamos dar início ao nosso estudo. Lembrando que ele é semanal, ele é sequencial, então a gente já veio fazendo uma leitura nas semanas anteriores, nós começamos desde o dia 7, e aí nós começamos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, falamos de Moisés, depois a gente falou do Cristo, semana passada a gente falou sobre o Espiritismo, e hoje a gente vai falar sobre a aliança da ciência e da religião. Tudo isso contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se alguém tiver o livro em casa e achar que se concentra melhor na leitura, no estudo, acompanhando, pode pegar o livro, que estamos juntos aqui para poder fazer essa interpretação. Então, vamos começar. Você começa, Tony? Começo. E lembrando também, quem for acompanhar pelo livro, algumas edições têm algumas palavras ali um pouquinho diferentes, mas o sentido, né, todo igual. Então, a gente entra agora em aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não nos pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, e de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. E isso a gente vive, esse conflito, a gente vive até hoje, né, Grace? Uma disputa, mas assim, se a gente não pegar para estudar a importância de cada um, a gente vai acabar tomando direção de um ou tomando direção de outro. Só que aqui, como coloca no texto, os dois vêm de Deus, né? As leis morais, que a gente pega aí nos ensinamentos dos espíritos, e a ciência, que ela é necessária para organizar, né? Para comprovar o que é verdade, o que não é verdade, onde o homem estava certo, onde o homem estava errado, né? Ajudando, né, a trazer para a gente, a ciência ajuda muito na tecnologia, que são coisas diferentes, mas auxilia muito na tecnologia. E a gente vive sempre nesse confronto aí de um querendo ser mais importante do que o outro, mas através das pessoas, né? Porque a moral é a moral, a religião é a religião, a ciência é a ciência, né? A ciência é
é um método, é uma forma de comprovação. E as pessoas, aquela história de falar assim, a religião não é o religioso, né? Dentro de qualquer religião, a gente vai encontrar religiosos totalmente diferentes, porque somos pessoas diferentes, em estágios diferentes. Então, se eu não gosto da Gleice, eu não posso dizer que a casa espírita que ela frequenta é ruim, eu não posso dizer que ensina tudo errado, eu não posso dizer que o espiritismo não serve, tomando como comparação uma pessoa, né? Um espírita. Da mesma forma, a ciência. Existe na ciência pessoas que são sinceras, que são honestas, e pessoas que não são. Então, toda vez que a gente vai avaliar em tudo, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, de observar, porque quando a gente pega para ler de uma forma dessa, a gente vê a importância dos dois ao mesmo tempo. Né? Os dois vindos de Deus, fazendo parte da lei de Deus. Não é, Gleice? Exatamente. E aí, ainda parando para pensar nessa dupla, né? A ciência e a religião, é importante a gente parar para entender que nós, como espíritos em evolução, nós temos que evoluir de forma integral, ou seja, nós precisamos evoluir tanto pelo nosso intelecto quanto pela nossa moral. A gente só vai conseguir atingir a nossa condição de espíritos puros, quando a gente realmente tiver avançado na nossa evolução pelas duas asas. A gente costuma dizer que são duas asas, né? Para a gente se tornar um anjo, a gente tem que ter as duas asas desenvolvidas. Uma pelo intelecto, representado pela ciência, e outra pela moral, representada aqui pela religião. E lembrando que as duas têm o mesmo princípio, que é Deus. Então, isso. Não pode ter um momento delas se contradizerem, não, elas realmente precisam ser o reforço uma da outra. Então, essa história de, eu sou da área da ciência e eu não acredito nessas coisas que as religiões falam, isso é balela, né? Isso é balela no sentido de que há um complemento. Quando a gente olha mais amplamente, quando a gente olha como espíritos imortais que nós somos, a gente sabe que um espírito só vai se tornar, né, na condição de espírito puro, se ele avançar muito, mas nos dois âmbitos. Não adianta ser extremamente avançado tecnologicamente, cientificamente, no seu intelecto, se ele ainda tem muito a evoluir do lado moral. Como também não adianta, né, ser um espírito muito bonzinho, mas não avançar diante da lei do progresso, que exige de nós esse avanço intelecto também. E o que leva a ter essa divergência, é o que está bem claro aqui no texto, é exatamente uma falha nossa de observação das coisas. E uma necessidade infantilizada de ter a posse absoluta da verdade, né? Ter esse excesso de exclusivismo, né? Eu tenho a verdade, então somente a religião é que é correta, ou somente a ciência é que é correta. Exatamente este conflito que fez com que boa parcela da humanidade perdesse, né, a fé, né? Se tornasse incrédula, ficasse intolerante a algumas coisas. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque a ciência, ela não é nenhum, como é que fala? Nenhum inimigo para a religião, ou pelo menos não precisa ser este inimigo para a religião. E a religião não é essa bobagem que muitas vezes quem é mais adepto da ciência julga. Não, é um complemento. Nós precisamos caminhar juntos nesse nosso progresso. Então, a gente está vendo, e aí eu vou entrar muito numa dúvida muito grande que acontece dentro da própria doutrina espírita, para os que já são, né, para os que ainda não conhecem, já fica aqui essa dúvida vai aparecer em algum momento, quando as pessoas que se identificam mais com a ciência,
estabelece que a doutrina espírita é ciência, que não é religião, né? Existe muito isso ainda, muito essa dúvida. Então, assim, são 3 pilares, né? Ciência, filosofia e religião. Isso é a doutrina espírita. São essas 3 coisas unidas. Então, assim, mas eu gosto mais da ciência, eu vou dizer que espiritismo não é ciência, filosofia e religião. Eu participo de vários grupos de Facebook e é quase que diariamente. Tem alguém lá, finalmente, espiritismo é uma religião ou não? As pessoas perguntam. E grande parte vai colocando ali a sua opinião, mas sem esse cuidado de responder. Ciência, filosofia e religião. Ontem, a gente, na semana passada, a gente até chegou num ponto que a gente falou mais ou menos disso, né? A forma que a doutrina espírita vem, que ela vem atendendo a todas as necessidades do pessoal daquela época e de hoje. A senhora, não, eu sou uma pessoa mais eu gosto de comprovações, eu gosto de dados, eu gosto de estatísticas. Tem. Não, eu sou questionador, eu gosto de saber a informação vinda da fonte, blá, 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 blá. Filosofia. Tem. Não, eu quero crer, eu quero sentir a presença de Jesus, eu quero sentir a presença dos amigos espirituais, eu quero sentir a presença de Deus no meu coração. É isso que eu quero sentir. Então, você tem a religião. Então, você tem tudo dentro da doutrina espírita, né? Então, assim, mas sempre é importante essa divisão, essa união, né, que o Evangelho faz aqui agora, assim, os dois vêm do mesmo, vem de Deus, vem do mesmo Criador. E os dois precisam caminhar juntos, até porque quando um se excede, quando um se desvia, tem o outro ali para amparar, né? Se eu começo a viajar muito na maionese na questão religiosa, vem a ciência e fala, você está viajando, isso aí não existe. Não tem comprovação disso, né? Isso eu acabo ficando muito cético. Se eu estou dentro da doutrina espírita e eu não quero falar de Jesus, eu não quero falar da presença dos espíritos, eu não quero falar disso, eu só quero falar de outras coisas, né? E tem o lado da religião que vem me dar aí esse amparo. É muito importante falar dessas coisas. E a gente lê, né, Gleice? A gente estuda muito. Eu já li não sei quantas vezes todos os livros da codificação, milhares de vezes, porque eu sou desde de adolescente, praticamente, que eu sou espírita, e não tem como ser espírita sem ler, né? E eu sempre participei nas casas, então não tem como, sem a gente estar ali lendo, estudando. E toda vez que a gente para ler, né, ou sozinho, ou quando a gente para ler assim como a gente faz aqui, até de uma maneira mais suave, que todo mundo compreenda, mas vem ali aquelas letras, eu tinha esquecido disso. Eu sei que é assim, mas não saberia explicar, né? E aí os livros da codificação são tão fáceis assim da gente explicar, até para quem não conhece, para quem está assistindo agora, a gente vai ali e coloca, e fica tão fácil das pessoas compreenderem. É verdade, é verdade. Você falou aí, difícil ser espírita sem ler, né? A gente tem realmente um arsenal de literatura espírita que nos mostra o caminho a ser seguido. Mas a gente não pode esquecer também que não é isso não quer dizer que nós sigamos uma doutrina elitizada que impossibilita, por exemplo, uma pessoa que não saiba ler de compreender. Às vezes, essa pessoa que não sabe ler tem até um melhor entendimento mais do conteúdo. Moral. Exatamente. Então, é só no sentido de que a gente tem muito material a ser estudado. Vamos lá? Vou ler o próximo. E você até tocou, tá? E você, só complementando isso, que é importante pra caramba isso que você ressaltou agora, né? Até porque a gente às vezes esquece que tem gente que ainda não tem essa possibilidade da leitura, mas o conhecimento que se adquire, né? Que você tem que buscar, não precisa necessariamente de você ficar lendo todos os livros. Você pode buscar esse conhecimento através de tantos canais, né? Através de palestras, através dos cursos, assim, você não sabe escrever, mas você sabe ouvir, né? Você vai compreender o que está sendo dito. Então, assim, a pessoa que entra para a doutrina espírita, independentemente de qualquer dificuldade que ela tenha em área que for, tem condições de entrar dentro da doutrina e aprender, porque a gente está o tempo todo ali estudando, e cada vez que a gente estuda, a gente melhora um pouquinho mais, né, Gleice?
É isso mesmo. Pessoal chegando, olha que legal, Clarice dando uma boa tarde aqui para gente. Seja bem-vinda, Clarice, querendo comentar, querendo participar com a gente aqui, fique à vontade. A gente está aqui lendo ainda um item, né, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou ler mais um trechinho, diz assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. Esse trecho me lembrou uma coisa, antes até mesmo de comentar o conteúdo do parágrafo. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá bem no comecinho, no meu aqui já é na segunda página, tem uma frase de Kardec que eu acho o máximo, que diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, é um convite para que a gente exercite, sim, a nossa fé, mas que a gente não deixe de ter uma fé raciocinada. Porque quando a gente entende aquilo que a gente está acreditando, isso faz toda a diferença. Porque aí a gente passa aquele conteúdo pelo crivo da lógica, pelo crivo da razão, né? A gente olha também pelo olhar da ciência para confirmar a possibilidade daquilo, sem também o ceticismo, né? De achar que a ciência tem a explicação para tudo. Por isso que no texto está bem claro quando diz assim que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento. E algumas das partes, né, que ficaram ali sem o entendimento naquele momento, comecem a ser compreendidos. E exatamente é o papel da ciência, que vai aos poucos começando a considerar o elemento espiritual. Isso foi escrito lá, no século XIX. Porém, até hoje, eu acredito que a gente ainda está neste processo de entender, de aceitar, de admitir, de enxergar o elemento espiritual, né? Aí, quando a gente para pensar na atualidade, quando a gente para falar do momento presente, onde tantas pessoas estão enfermas no tocante à sua saúde mental, o que a gente tem visto? Pessoas somatizando, ou seja, a enfermidade, o problema, está vindo de dentro para fora. Então, é o espírito quem adoece primeiro e o corpo sente os reflexos desse adoecimento. São as doenças psicossomáticas. Tem muito disso. Então, a pessoa tem tido sintomas físicos de taquicardia, sufocamento, tremedeira, enfim. Ansiedade. Aí ela corre para o médico, vai para um cardiologista, quer ser atendido, quer um remedinho, porque acha que está tendo um problema no coração ou alguma coisa semelhante. E aí o médico vira para a pessoa e fala assim: olha, seu problema é psicológico, né? Você está com uma ansiedade, você está com uma depressão, uma síndrome do pânico. E aí a pessoa fica: como assim? Mas eu estou sentindo fisicamente.
Mas é isso, é que ainda há pessoas que não conseguem perceber, admitir o elemento espiritual, quando na verdade, né, nós somos seres espirituais que estamos passando por um momento na carne. Então, esse avanço que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, né, do último século, de que a ciência está avançando, esse processo ele é contínuo, ele está sob a lei do progresso, isso vai acontecer mesmo, e eu acho que a gente pode começar a se sentir mais seguro com esse contexto, né? O avanço está chegando, desde o século XIX aqui, o Evangelho está nos alertando para isso, e está chegando o tempo disso se tornar mais presente, mais real nas nossas vidas. Quer falar alguma coisa, Tony? Que eu vou ler aqui que o Marcelo escreveu alguma coisa. O que ele falou? De repente eu vou complementar. Peraí, então eu vou colocar aqui, Marcelo. Marcelo diz assim: Emmanuel vai colocar no Consolador que entre a filosofia, ciência e religião, ficamos com a religião, pois a doutrina, na hora da dor e do sofrimento, nos consola com a religião. Isso mesmo, Marcelo. E eu ia entrar, que bom que até que veio a fala do Marcelo antes, porque a gente está falando de uma coisa que hoje em dia me toca muito, a mim principalmente, que é a questão do espírita só ser espírita em determinados horários ou em determinados momentos ou em determinadas situações. Aí, em determinadas outras situações, eu deixo de ser espírita porque eu tenho que ser uma outra pessoa, como se fosse um materialista. Só que nós vivemos, assim, os materialistas existem, né? Continuam existindo, nem todos se tornaram pessoas religiosas, nem todos se tornaram cristãos, muitos foram e voltaram, deixaram de ser, mas as pessoas estão aí e as pessoas estão se colocando. Só que o materialista, e quando eu digo materialista, a gente não está nem xingando as pessoas, não, mas aquelas pessoas que não acreditam numa vida espiritual, que não acreditam em Jesus, que não acreditam em nada disso, só acredita na matéria. Então, esse é um materialista, não no sentido pejorativo. Então, a pessoa lá não acredita nisso que a gente vive, não acredita nisso que a gente sente, né? E aí o Marcelo coloca essa frase, né, que vem falar justamente a respeito disso. Olha, no meio da confusão, seja espírita, né? No meio da confusão, seja cristão. E a gente vira e mexe com todos esses movimentos que o planeta dá, que as coisas vão acontecendo. Nós somos convidados, ou somos forçados, ou somos impelidos a sermos cristãos, que é o nosso caso. E a gente não pode esquecer disso, né? As minhas atitudes, elas têm que estar de acordo com as atitudes que o Cristo propôs para mim e mostrou, com que os espíritos, no nosso caso são os espíritos, já trouxeram e esclareceram para a gente. Eu não posso falar, não vou falar disso daqui, porque isso daqui é religioso. Ué, né? Jesus não foi assim, né? Os espíritos não são assim. Eles são quem são. E são o que são o tempo todo. E isso a gente ainda tem muitos momentos de oscilação. Quando a gente vive num mundo, né, cercado da matéria, quando a gente vive num mundo cercado de pessoas que não acreditam nas coisas que a gente acredita, a gente acaba se deixando, como é que eu vou dizer? A gente acaba não colocando as coisas que a gente sabe que são verdadeiras, que é a mensagem de Jesus, porque tudo que a gente aprendeu com os espíritos, a gente não coloca para a pessoa, a gente deixa só a pessoa, né, falar a parte dela. E eu tenho que falar, Grace, respeito o que você pensa, mas eu penso, assim, eu acredito em Jesus, eu acredito nos espíritos, eu acredito em Emmanuel, eu acredito na Casa Espírita Suave Caminho, eu acredito na fluidoterapia que vai acontecer daqui a pouco, porque se eu não tiver isso, nada tenho para me consolar. E aí está a mensagem de Emmanuel que o Marcelo colocou. Se eu não tiver isso, né, se eu não tiver essa fé, essa crença, esse conhecimento
da espiritualidade que está junto comigo e eu alinhado com eles, eu terei o quê? Né? O que um materialista falou, que é, né? Alguém disse que é, não, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nos espíritos, acredito no Chico Xavier, em Divaldo, acredito na Gleice, acredito em muitas coisas muito melhores, porque na hora do desespero são essas coisas que vão me consolar. Na hora da dor, na hora da doença, na hora do medo, na hora da insegurança, porque seja a dor que for, eu passei por dores muito grandes, eu passei por a dor da minha mãe, que teve um câncer, e na hora que eu recebi a notícia que a minha mãe tinha um câncer, eu olhei para cima, é espontâneo, né? Você dentro do hospital, desculpa dar um exemplo pessoal, mas acho que muitas pessoas passam por isso, né? É espontâneo, graças à minha fé, né? Eu olhei para cima, falei, meu Deus, e agora? Né? E na mesma hora, uma coisa entra dentro da gente, fala assim, agora ela vai se tratar. Aí muda. Se eu não tivesse isso, né? Como é em que eu ia me amparar? Olhando para a cara de um médico dentro de um hospital. Eu olhei para cima e veio, agora ela vai se tratar. Agora vai fazer assim. E veio uma força de dentro da gente, né? E a gente vai fazendo o que tem que ser feito, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente vai vendo que cada passo tem alguém junto com a gente acompanhando. E as pessoas que não acreditam em nada não têm isso, não é, Gleice? Não tem. Vai tirar de onde, né? Fica cada vez mais difícil a caminhada, a trajetória, a superação dos obstáculos, as pedras do caminho, quando a gente não tem onde se apegar. E é por isso que Emmanuel é tão cirúrgico, né? Quando ele vem e fala que a gente, entre ter que escolher alguma coisa, vamos escolher a religião no sentido de vamos nos manter ligados a Deus, né? Vamos nos manter conectados com a espiritualidade, porque realmente cada dia é uma prova para a gente. Cada um de nós tem as suas dificuldades e tem os seus problemas. Mas quando a gente se apega, inclusive, né, pelo olhar da doutrina espírita, na certeza de que nós somos espíritos em evolução, aquela frasezinha que Chico compartilhou tantas vezes com a gente do tudo passa, e passa mesmo, né? As dificuldades, elas são do momento. Daqui a pouco, esse momento já é um momento diferente. Mas o que é que dá sustentação para a gente? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas os espíritas são frios, parece que não se importam com a dor, com a angústia. Não, eu acho que é só uma questão de ponto de vista mesmo. Inclusive, quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai falar muito disso, sobre o ponto de vista. É só uma questão da gente se enxergar dentro deste processo evolutivo. É da gente tentar não se desesperar diante daquele momento. Eu falo sempre sobre a importância da gente tentar olhar o problema saindo do olho do furacão, porque quando a gente está ali dentro do furacão, a gente está girando, a gente não consegue enxergar nada, não consegue concatenar as ideias, não consegue nem levantar a mão para pedir uma ajuda. Isso. Quando a gente consegue, né, se enxergar como espíritos imortais, parece que a gente tem essa capacidade de sair de dentro do furacão e olhar o ambiente e perceber para que lado que a gente tem que ir, qual é a direção que a gente tem que tomar. E a religião é isso. É a religião que nos dá essa sustentação, que nos dá essa confiança, essa certeza, essa coisa de, eu não compreendo os desígnios de Deus, mas eu entrego nas mãos dele a minha vida, o meu futuro, e Senhor, me dê forças, né? Não é nem dizer que a gente está querendo que Deus resolva os nossos problemas, não, mas quando a gente confia de que a gente não está passando por aquela prova à toa, significa que a gente, de alguma forma, vai buscar ter forças para passar por aquilo. Deixa eu ver o que a Estela está falando aqui com a gente. Oi, Estela! Saudade! Diz assim, boa tarde. Acho que também o materialista pode ter na fé que diz espírita e acredita em tudo. Depende de cada um. Desculpa, não aceitei muito a questão de Tony Pereira. Respeito, mas não aceito. E eu não entendi direito o que você quis dizer, Estela. Ai, meu Deus. Tenta complementar isso, mas eu vou ler de novo. Acho que o materialista pode ter fé
que diz espírita e acredita em tudo, depende de cada um. Desculpa. Mas aí já não é materialista, porque já acredita em alguma coisa. Não entendi. Se alguém conseguir ajudar aí para a gente, para destrinchar. Só para ficar claro assim para ela, o materialista, ele só acredita na matéria. Ele não acredita numa questão espiritual. O que eu coloco aqui, só complementando para ver se fica claro aí, para a nossa irmã aí. É muito mais fácil passar pelas dificuldades, eu acredito, né, até pela minha experiência das pessoas que eu consigo, quando a gente tem o apoio da nossa fé, a gente tem né, uma espiritualidade que vai ajudar a gente de alguma forma, porque essa espiritualidade atende a mim, que tenho família e amigos, e atende aquele que está sozinho debaixo da ponte e não tem um copo d'água para beber, né? Todos nós somos iguais na hora do sofrimento e somos iguais na hora que a gente eleva o pensamento a Deus. E assim, a pessoa que é materialista vai passar por essas coisas sozinha, nesse sentido, né? Entendi. Coloquei que o Marcelo está pedindo para colocar de novo, acho que ele quer tentar entender também. Bom, vamos ver. Qualquer coisa vocês complementam aí para a gente e a gente volta aqui. Vamos ler mais um trechinho, Tony? Vamos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. É o que a gente falou no início, né? Existe uma disputa ali entre a ciência, quem é que está mais certo, quem é que está mais errado. E as duas se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres, né? Então, assim, faltava para fazer a ligação justamente essas informações que a gente tem hoje na doutrina espírita. Porque antigamente tinha alguns filósofos, alguns cientistas, né, que falavam algumas questões religiosas, que usavam astronomia para explicar muitas coisas, mas não tinha essa informação complementar, né, tão completa como a gente tem hoje. Quer falar alguma coisa desse pedaço, Luiz? Não. Falta só um pouquinho, acaba de ler. Tá. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Eu acho que eu já disse. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas peraí. Não, peraí. Aí a gente leu o último depois. É verdade, uma das coisas que a doutrina espírita nos traz e que nos permite entender o direito que nós temos de questionar, de querer ver sentido naquilo que está sendo colocado, né? Antigamente a religião ela tinha toda uma predominância porque aquilo era um dogma, porque aquilo tinha que ser aceito, e mesmo que não fizesse sentido, né, aquilo era aceito exatamente como a igreja colocava. Hoje a gente compreende que não dá para sair aceitando as coisas sem passar pelo crivo da lógica, pelo crivo da razão, sem colocar isso sob uma análise, né? E a ciência está aí para nos apoiar nessa análise. Tem um trecho aqui também dessa parte que você leu, que diz assim: uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Foi vencido entre aspas, né? A gente sabe que ainda hoje há quem
se oponha. Mas se a gente parar para olhar na quantidade de pessoas que já conseguem, né, fazer essa junção de uma forma mais natural, de uma forma mais racional, ter fé não significa, como é que fala? Deixar de lado a razão, a ciência. Se confunde muito, né, Gleice, isso também. As pessoas confundem muito isso. Quando eu digo que eu tenho fé, não quer dizer que eu vou ficar achando que as coisas vão se resolver por si só. Não é isso, né? As coisas... E hoje a gente tem as explicações. Eu uso muito o exemplo do filme do Dr. Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, esqueci o nome do filme. E ele tem um debate com um materialista, porque agora, talvez menos, Divaldo ainda sofre bastante coisa ali, ele fala, de vez em quando comenta, mas no início, eram as pessoas ali o tempo todo querendo dizer para eles que eles estavam errados, que não existia nada daquilo, que era tudo fantástico, que blá, 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 blá. Eram hoje materialistas, pessoas que não acreditavam em nada. E ele tem um debate, que eu não vou me lembrar todas as palavras, que ele fala e o materialista faz um discurso que quase convence a gente. O cara vem falando pá, 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 e eu fico assim, agora, o que Bezerra de Menezes tem para falar para essa pessoa? Porque eu não teria, né, o que responder. E aí é quando ele pega esses exemplos que eu uso da minha forma, né, que eu até falei ainda há pouco, que ele vem destrinchando, tipo assim, quer ver coisas que o materialista nunca vai conseguir? Aí fala assim, ó, vai no hospital, pega aquela pessoa que está abandonada, que está não sei o que lá, blá, 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 usa o materialismo para consolar essa pessoa. Não tem. Não tem. Inclusive... Sabe? Então, ele vai dando vários exemplos nesse sentido, que apenas a fé, que apenas a presença dos Espíritos e de Jesus e de Deus é que vai consolar. Somente. Exatamente. Aí, assim, eu vou até ler outras mensagens, tá, pessoal? Mas é que essa daqui do Marcelo complementa exatamente isso que o Tony está dizendo. O Marcelo diz pra gente assim, entendo que na hora que perdemos um ente querido, o que consola é a religião, pois toda ciência usada não foi possível para salvar a vida do ente querido. Mas quando você dá a esperança que a vida continua, você, depois do luto, entende que ninguém morre. E é exatamente isso, né? Então, se a gente ficar muito enraizado nessa exclusividade, nessa ideia de que só a minha opinião é a certa, como é no caso de alguns materialistas, a gente perde a oportunidade de perceber a grandiosidade da vida. Tem aqui uma mensagem também da Tatiana que diz assim, eu preciso dessa renovação de força. Todos nós precisamos, Tatiana, diante de qualquer prova, muitas vezes a gente se pega no susto, né, sem saber o que fazer. Mas essa conexão com Deus é que vai trazer para a gente o conforto e a força necessária para que a gente possa continuar. Aí, Larissa diz aqui, né, também concordo, e é mais fácil superar quando temos fé. Quero me apoiar mais na espiritualidade também. Esse é o caminho, Larissa, é a gente realmente confiar de que a gente não está sozinho e de que, de fato, existe todo um amparo, e mais do que um amparo, né, Tony? Existe uma razão. Deus não está aqui brincando com as nossas vidas, não, deixando a gente sofrer, porque a gente, sei lá, porque hoje ele não está num bom dia, porque hoje ele, no capricho dele, acha que vai ser divertido observar a gente sofrer. Não. Existem as leis divinas, leis imutáveis que regem as nossas vidas como seres espirituais que nós somos. E às vezes o que a gente está passando agora de provação é uma necessidade nossa evolutiva. Não é nem dizer que é um castigo, não, é porque eu errei muito, muito, muito. Pode ser uma expiação, pode ser que a gente esteja quitando alguma dívida do passado, mas pode também ser simplesmente uma necessidade nossa de evolução, e a gente está precisando passar por aquela prova. Claro que a gente nem sempre vai ter isso no campo mental de forma clara, mas aí que fique a nossa fé em Deus,
entregando nas mãos dele, né, para que seja feita a vontade dele e que ele não nos falte com o amparo. Porque, embora a gente não consiga compreender os desígnios dele, a gente, se tiver fé de que ele é pai de amor, de bondade, de justiça, a gente vai entender que a gente não está passando por aquilo de forma indevida. Então, é todo um processo que, é claro, se eu falar hoje para uma pessoa que não tem conhecimento da vida espiritual, para ela vai ser difícil entender essa colocação. Mas quando a gente faz isso, viu, Larissa, de não, eu quero buscar entendimento, né? Eu quero me apoiar na espiritualidade, ou seja, quando a gente se dispõe a olhar a vida com outros olhos, pode ser que o problema de hoje a gente não consiga encarar tão bem, mas virão outros, e o de amanhã a gente já vai estar mais fortalecido. Então, esse é um processo, é um aprendizado que a gente vai trilhando, vai conquistando ao longo do tempo. Tem mais gente chegando. Oi, Mari. Oi, Lúcia. Vamos lá, que ainda tem mais um trechinho. Tony, você lê para gente? Leia. Uma vez, né, comprovadas pela experiência... É aí, né, Gleice? Não, é o último parágrafo já. Acompanharem. É toda uma revolução... Não, aqui, ó, mais... Né, aqui, mais isso, mas... Exato. Como mais nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. E aí, quando a gente estuda, né, Gleice, a lei do progresso, é muito difícil para muitas pessoas compreenderem essas coisas todas acontecendo, que sempre aconteceram, né? Elas nunca deixaram de acontecer, né? Sempre o negócio foi conturbado, porque o nosso planeta é isso daí. É essa confusão mesmo, dá aquela chacoalhada. Às vezes a gente esquece que teve tsunami, há não sei quanto tempo atrás, que destruiu o país, aí tem um terremoto do outro lado, aí daqui a pouco a gente esquece desse terremoto, aí tem um tufão do outro. Aí a gente esquece, aí tem uma enchente em Teresópolis que mata um monte de gente. Essas coisas estão sempre acontecendo, e as doenças vêm, as doenças vão, e aí a ciência e o homem vai se adaptando e vai corrigindo, e a gente está crescendo dessa maneira. Mas o que o texto diz é o seguinte: a gente recebeu um monte de informações, e essas informações não tem como a gente pegar e guardar no bolso. Nós somos tarefeiros de uma casa espírita, a Grace sabe disso. E a gente bota a nossa cara a tapa aí, a gente estuda e vai lá e estuda pra caramba e vai levar a mensagem adiante. Todo mundo concorda com a gente? Não, eu até evito falar coisas de mim, eu falo coisas da doutrina, está escrito aí, não precisa concordar comigo, não. Abre o Evangelho e leia, né? Eu só estou aqui para facilitar um pouquinho essa leitura. Mas sempre tem uma corrente que pega assim: quem é que quer ir? Quer ir comigo, Gleice? Tony, Marcelo, querem ir? Vamos embora. Vamos levando. E assim as coisas sempre funcionaram e sempre vão funcionar. Até o ponto que a gente vai conseguir superar um pouco mais disso daí e está todo mundo um pouco mais equilibrado, né? Entre a ciência, como o Grace falou, as duas asas. Entre a ciência, o conhecimento, e entre a questão da fé e a religiosidade. E também um detalhe, Igreja, assim, quando a gente fala da igreja, que a gente fala de como funcionava, e ainda funcionam algumas coisas, né, de como funcionou o cristianismo, a gente está falando num pedaço muito pequenininho do planeta, viu? A gente está falando apenas do Ocidente, né? O cristianismo ficou rodando ali na Europa só, a Europa é desse tamanho, né? São vários países do tamanho do Rio de Janeiro, o país inteiro.
Então, a gente fala de uma experiência ali. Agora, você vai lá para o Oriente, não tem cristianismo. Né? Não tem, a Índia não tem cristianismo, na China é velado, escondido, não pode. Se sobe mais ainda lá, aquele pessoal lá dos muçulmanos, aí é que não tem mesmo. Então, a gente está falando da gente aqui, nós ainda me sinto muito privilegiado de ter acesso a isso daqui, porque tem muita gente no mundo que não tem, né, Grace? É verdade. Vamos só que o tempo está avançando, Tony. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Estela diz, é certo, sem Deus, sem conhecimento, não somos nada. Marcelo dá uma sugestão aqui, que ele diz, dá um nome para o seu anjo da guarda, né? Vamos ficar mais íntimo dele, aí teremos quem conversar pessoalmente. Fica mais fácil. Exatamente. A gente tem um anjo da guarda, olha isso. É um de plantão. Um ser de plantão, cuidando, protegendo, intuindo, inspirando, e a gente ignora ele. Ah, mas eu vou falar com ele como meu anjo da guarda? Fala como sei lá, eu vou contar para vocês que amigo, o meu, irmão. Sabe, Marcelo, o meu anjinho da guarda chama Pimpolho, porque ele é pimpolho desde que eu era criança. E aí, com criança, não sei, um dia coloquei o nome de Pimpolho e ficou. Hoje até hoje, converso com ele como, ai, Pimpolho, me socorre, vem cá, me ajuda, me inspira, né? Então, é uma boa dica mesmo para ele se tornar mais próximo da gente. A Kátia coloca muito bem colocado aqui, né? Nesse momento, se minha fé não fosse robusta, não sei se estaria me sentindo tão forte. Milhares de pessoas estão nessa situação, Kátia. Ainda bem que a gente tem aí uma fé realmente, que a gente de fato acredita que nós não estamos sozinhos, né? Sozinhos. Então, que a gente possa se apegar mesmo na nossa fé, que a gente possa reconhecer muitas vezes a nossa pequenez e entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, que seja feita a vossa vontade e que a gente possa falar isso de coração mesmo. E aí tentar encarar as pedras e as dificuldades do caminho como oportunidades de crescimento. Fácil? Não é. Com certeza não é fácil, porque é muito fácil falar quando o problema é na casa do outro. Quando o problema é com a gente, é claro que se torna mais pesado. Mas também, se revoltar, blasfemar contra Deus, e enfim, ficar tentando arrumar culpados, não resolve. Né? Sim. Se somos vítimas de alguma coisa, somos vítimas de nós mesmos, das escolhas que muitas vezes nós fizemos ao longo da existência espiritual. Pode falar, Tony. Isso. Complementando mais ou menos o que você falou, para não esquecer, e tem uma questão que vira e mexe, ela surge, que eu ouço, né, quando alguém está chateado e fala assim, tem ateu que é muito melhor do que religioso, do que cristão. Gente, são coisas totalmente diferentes, tá? Você ser uma pessoa moralmente evoluída não está diretamente ligado à religião. Não está diretamente ligado à religião. Né? Não é só o cristão que é moralmente evoluído. Né? Eu sou cristão e a religião, o cristianismo, né? O que eu entendi de Jesus, que eu aprendi de Jesus, me faz lutar com tudo isso que a gente falou aqui o tempo todo. São as ferramentas que eu tenho para, como a Grace acabou de falar, para a gente lutar com as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a nossa segurança, angústia, aquilo tudo. Tem pessoas que são céticas, que não acreditam em nada, mas que moralmente têm hábitos que são muito mais saudáveis do que pessoas que são envolvidas em religião. São coisas totalmente diferentes, assim, a gente não está falando nesse sentido, né? A gente está falando assim, no sentido, quando a pessoa... Imagina essa pessoa, que ela é cética, que ela é ateia, né? E é um ateu, que ele não acredita em nada disso. E ele já é moralmente mais equilibrado. Imagina se essa pessoa soma, né, com Jesus ali no meio da vida dele, com Deus. Aí pronto, aí vira o anjo, vira o pimpolho. Mas vai chegar, né? Vai chegar e é inevitável, está escrito aqui, né? Exatamente, o progresso ele vai chegar e vai chegar para todos nós. Inclusive tem uma questão no livro dos Espíritos, a questão 783, que os Espíritos dizem para a gente assim, que quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhes provoca de tempos em tempos um abalo, seja ele físico ou moral, que ajuda eles a evoluírem, a se transformarem. Então, que a gente possa entender
que a gente está sendo amassado, que nem o pão, modelado, né? Modelado, né? A gente está passando por um processo, por um perrengue, por um momento difícil, como a Kátia colocou para a gente, mas isso está nos fortalecendo, nos impulsionando, porque talvez no olhar, né, da eternidade, nós estivéssemos a passos um tanto quanto lentos para aprender. Então, de tempos em tempos, Deus nos envia um abalo físico ou moral, e é o que a gente está vivendo hoje na nossa humanidade. Sem esquecer que a espiritualidade nos traz o tempo todo a informação de que nós estamos passando por um momento de transição planetária. Então, nós estamos dando um avanço, né? Nós vamos subir de categoria, mas para subir de categoria, a gente precisa de uma faxina na casa, e é o que está sendo feito. A gente está tendo aí que reorganizar as coisas. Mas, gente, nosso tempo está acabando, deixa eu só ver mais aqui. Marcelo disse para a gente que o anjo da guarda dele, ele nomeou de Constantino. Prazer, Constantino, que está com a gente aqui fazendo um estudo do Evangelho hoje. Kátia ainda diz mais um pouquinho assim, é como se você estivesse no deserto, no meio de uma tempestade de areia e fôssemos nos confrontar com ela. É melhor nos fortalecer e deixar ela passar. Perfeito, Kátia, é isso aí. E é isso, Marcelo está agradecendo, nós é que agradecemos, Marcelo, agradecemos a você, agradecemos a todos que ficaram com a gente nesse estudo, agradecemos aqueles que vão, de repente, assistir o estudo depois, porque vai ficar gravado aqui nos nossos canais. Então, nossa gratidão em nome da Casa Espírita Suave Caminho, e lembrando que na próxima quinta-feira nós estamos aqui reunidos às 16 horas, quem está acompanhando o Evangelho de agora, porque vai fazer o tratamento de fluido, então vai ter aí meia horinha de intervalo, dá tempo de tomar um cafezinho, mas pedimos que volte para um ambiente tranquilo, sereno, que pegue a sua garrafinha de água para que essa água seja fluidificada, e das 17h30 até as 18 horas, o tratamento estará sendo realizado. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Tony? Porque aí senão a gente parte para a prece de encerramento. Só isso, porque é muito rápido, 1 hora é muito rápido, né? Porque a gente vai falando e quando as pessoas vão participando, é legal porque muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? E assim, às vezes ainda não leram, não conseguem ter uma compreensão e a gente já consegue dar uma explicação e já vem o outro, já acrescenta alguma coisa. É uma pena que a hora passa, 1 hora tão importante e passa muito rápido, é uma pena. Mas a gente está aqui, ó, de manhã tem café com o Evangelho, toda quinta-feira tem Evangelho Terapia, toda noite tem o nosso Evangelho, terças e domingos tem palestra. Gente, o que não falta é oportunidade. É fonte. O que não falta é fonte de informação e de consolo. Aproveitem. Exatamente. Então vamos lá, vamos encerrar o nosso encontro dessa tarde, unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e deixando brotar a gratidão. Gratidão por essa oportunidade de estudo, gratidão pela oportunidade da vida, gratidão pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado do nosso anjo da guarda, do nosso Mestre Jesus. E vamos juntos conversar com o Mestre. Mestre, querido amigo, sabemos que todas as pedras do caminho fazem parte da nossa jornada evolutiva. Sabemos que temos o teu voto de confiança, porque se estamos aqui reencarnados, é porque nos deste essa oportunidade, confiando que faríamos o nosso melhor possível. Mas muitas vezes nos sentimos fracos diante das provas. E é nessa hora, mestre, que te pedimos, segura na nossa mão, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a encontrarmos dentro de nós toda essa força que o Senhor sabe que temos. Assim, queremos te pedir que abençoe a cada um de nós, que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos familiares e que nos ajude, então, a recarregarmos as nossas baterias. Assim, te pedimos permissão para darmos por encerrado o nosso estudo desta quinta-feira. Que assim seja, graças a ti, Mestre, graças a Deus, nosso Pai Celestial.
É isso. Gente, bom resto de semana para todos e a gente se encontra aqui, então, na próxima semana. Beijo, obrigada, Tony, obrigada a todos. Obrigada, amor. Até lá, tchau.